Olá, meu nome é Alana Parente e eu vou agora apresentar o trabalho de conclusão de curso, onde o tema é Habitando o Inabitável, Urbanização da Ocupação da Paz e Produção Habitacional. Este trabalho está sendo orientado pela professora Mariana Quezada. Este trabalho, ele retrata a realidade da ocupação da paz, que está inserida dentro das ex-Bom Jardim, em uma zona totalmente periférica da cidade de Fortaleza. Segundo o PLIS de Fortaleza, de 2013, ele relata que a ocupação da paz está inserida em uma área totalmente de risco, e por essa classificação do PLIS, toda essa ocupação deve ser removida do local. Este trabalho, ele visa e contra o diagnóstico apresentado pelo PLIS. Tendo base o plano popular elaborado junto com os moradores da área, foi possível verificar que a ocupação da paz não está totalmente situada em uma área alagável. Desta forma, parte da ocupação da paz poderia sim permanecer no local. O objetivo geral desse trabalho é realizar um projeto de urbanização para a ocupação da paz, reassentando o mínimo possível de casas e, quando necessário, propor uma produção habitacional. Os objetivos específicos são compreender os conceitos de urbanização e segregação e assentamentos precários, analisar os avanços e retrocessos referente à legislação urbana relacionada e das políticas de produção habitacional no Brasil e em Fortaleza, buscar um referencial projetual que contribua para o desenvolvimento da proposta de forma qualitativa e, por último, compreender e analisar, por meio de um diagnóstico urbanístico e ambiental, a situação que a ocupação da paz se encontra atualmente. A metodologia utilizada no trabalho, ela inicialmente começou de acordo com um referencial teórico e projetual que contribuísse para a formação da proposta de intervenção. Em seguida, foi realizado visitas de campos, levantamento fotográfico, participação da atividade do PIF, mapeamento da área e proposta de intervenção. Bom, o referencial teórico, ele foi composto dos seguintes itens: urbanização e segregação, assentamentos precários, zonas especiais de interesse social, políticas de produção habitacional e moradia digna, Banco Nacional de Habitação e Minha Casa e Minha Vida. E todo o referencial utilizado está logo abaixo do item. O referencial projetual, ele foi formado por 3 projetos, onde o primeiro era de escala internacional, o segundo de escala nacional e o terceiro de escala local. O primeiro é um projeto de unidades habitacionais, de um conjunto habitacional feito pelo Escritório Elemental no Chile, onde eles tinham um desafio enorme de fazer uma habitação que fosse compacta, pequena, ocupasse pouco espaço e que ela tivesse um custo e benefício muito bom devido à localidade desse projeto. E a ideia deles foi realmente construir uma unidade habitacional que só contemplasse os cômodos básicos e que, diante disso, eles previam uma área de expansão e aí a pessoa poderia crescer sua casa e até mesmo dar sua própria identidade para a casa. Ao lado, a gente tem a foto da unidade, né, da construção, sendo já após ocupação, compreendendo após ocupação. E aí a gente pode ver tanto a característica dos blocos inicialmente já projetados, quanto a característica dos próprios moradores local. Quando eles fazem a ampliação da sua unidade habitacional, eles dão a própria característica para a unidade habitacional. O segundo projeto é referente a uma reurbanização da ocupação do Sapé. Esse projeto ele é bastante interessante, ele é de São Paulo e ele é bem interessante porque ele engloba unidades habitacionais, ele engloba uma reurbanização de toda uma área e ele engloba um recurso hídrico. E esses 3 fatores, esses 3 meios, né, de projeto, essas 3 pontas também são abordadas no projeto da ocupação da paz. E esse projeto ele é bem interessante justamente porque ele visa conectar os espaços, ele visa o cooperativismo entre as pessoas, ele vai usando táticas de como promover o convívio entre os moradores e como utilizar os espaços mais ociosos e por aí vai. O terceiro projeto é um estudo de caso, na verdade,
é referente à comunidade do Marrocos. Essa comunidade ela se localiza ao lado da ocupação da paz e é bastante interessante estudar e fazer esse estudo de caso, principalmente porque a comunidade do Marrocos ela apresenta as mesmas características ou semelhantes, né? Bem semelhantes até, que a ocupação da paz se encontra atualmente. E é bem interessante também ver as dificuldades que esse projeto teve para ser implementado. Ele se iniciou e até mesmo começou a ser construída as primeiras unidades habitacionais e as primeiras implementações, né, das coisas, mas tiveram vários problemas durante a aplicação, durante a urbanização dessa área. E aí foi muito importante ver as dificuldades que essa área teve para implementar esses projetos feitos pela Habitafor, né? E no caso, tentar reverter isso ao projetar para a paz, para a ocupação da paz, que se localiza bem ao lado dessa comunidade. Bom, em seguida foi realizado todo o diagnóstico referente à ocupação da paz, e o primeiro aspecto abordado e estudado foi os aspectos socioeconômicos. Abaixo a gente tem uma tabela, onde essa tabela tem os dados referentes aos bairros que compõem o Grande Bom Jardim, tem o dado referente ao Grande Bom Jardim por completo, o somatório dos bairros, né? E tem o dado referente à Fortaleza. E em seguida a gente pode ver as informações referentes à área, ao tamanho, né, desses bairros, a população nos anos 2000, a população dos anos 2010 e o crescimento populacional entre esse intervalo de 10 anos. De acordo com esses dados amostrados nessa tabela, a gente pode perceber que o somatório dos bairros que formam o Grande Bom Jardim, eles cresceram mais em 10 anos do que a própria Fortaleza. E a área do Grande Bom Jardim ela é muito menor do que a área de Fortaleza. E aí fica até uma crítica, porque a área do Grande Bom Jardim ela não é tão visada, ela não recebe tanto investimento quanto Fortaleza. Óbvio que Fortaleza é bem grande, né, muito maior, mas ela não recebe tanto investimento assim como Fortaleza, e é uma área muito adensada e que possui até mais crescimento populacional do que a própria Fortaleza. E aí, em seguida, está mostrando os mapas referentes à IDH, à renda e à alfabetização, onde o Grande Bom Jardim está circulado, né, está demarcado em azul, e a gente pode perceber que nos 3 mapas, o Grande Bom Jardim se localiza, onde apresenta os piores índices da cidade de Fortaleza. Em seguida, foi analisado o zoneamento da área do Grande Bom Jardim. A gente pode ver no mapa a ocupação da paz, demarcada com alguns pontilhos, né, pontilhadas. E a gente pode ver que nessa área possui 2 zonas. Uma é a ZRU2, Zona de Requalificação Urbana 2, e a outra é a ZPP, que é a Zona de Proteção Permanente. Aqui a gente pode ver que o Grande Bom Jardim ele é formado por 15 assentamentos precários, onde o assentamento precário que está em azul, que está em destaque em azul, é a ocupação da paz. E ao lado a gente pode ver nessa tabela que a paz ela é considerada uma área de risco. O risco dela é devido à sua facilidade, né, a ser propício a alagamento, e a área possui um déficit habitacional de 386. Aqui a gente pode ver 2 mapas, onde o primeiro é referente à topografia e à hidrografia da área, e o segundo é em relação à área de preservação permanente, onde a gente pode identificar nos 2 mapas que a ocupação da paz ela está realmente situada na parte mais baixa do Grande Bom Jardim. Isso faz com que, quando chove, a água que está nos pontos mais altos se escoa realmente para os pontos mais baixos, e aí torna com que parte da ocupação da paz se torne alagável. Aqui é o mapa referente aos espaços livres do Grande Bom Jardim, e a gente pode ver que existe poucos espaços livres, e dentro da paz existe apenas esse campo de futebol, onde ele surgiu de forma espontânea,
através de ações dos próprios moradores. Em seguida, a gente pode ver o mapa de equipamentos de saúde, onde a gente pode ver que dentro do Grande Bom Jardim apresenta apenas um posto de saúde e 2 muito próximos. No entanto, quando a gente conversa com a população e a gente pergunta se esses postos de saúde atendem a população, eles falam que não, por causa de limites territoriais. Em seguida, a gente vê o mapa de equipamentos educacionais do ensino infantil. E apesar de ter vários equipamentos educacionais e quando a gente aplica o raio de abrangência, a área parecer ser bem assistida, mas ao conversar com os moradores, eles também relatam que existem realmente, de fato, vários equipamentos infantis, né, de ensino infantil. No entanto, eles não atendem à demanda da área. Aqui em seguida é o mapa primeiro, né? O primeiro mapa se refere aos equipamentos educacionais de ensino fundamental e existe vários equipamentos e a população fala que eles atendem sim a demanda do bairro, assim como o de ensino médio também, apesar de no segundo mapa, né? Apesar de aparecer apenas 3 instituições de ensino médio, e quando a gente aplica o raio de abrangência, parte do Grande Bom Jardim fica desassistido, de acordo com os raios, né? Mas a população fala que não, que essas 3 instituições, elas cumprem sim o papel dela de educacional. Aqui a gente pode ver o mapa de rede de esgoto e a gente pode também perceber que a ocupação da Paz, que é a parte que está demarcada em azulzinho claro, não possui rede de esgoto. Ao lado a gente pode ver 2 imagens referentes à rua Valdir Gonçalves e a gente pode ver que é realmente um esgoto a céu aberto. E conversando com os moradores e andando nessa área, os moradores mesmo relatam que eles já estão tão acostumados com essa vivência, com essa situação, que eles não se incomodam mais com o cheiro. E realmente é um odor que se exala desse local, né? Aqui o primeiro mapa é referente ao abastecimento de água e mais uma vez a gente pode ver que a ocupação da Paz ela não é assistida em relação ao abastecimento de água. Ao lado a gente tem a pavimentação, o mapa, né, sobre pavimentação das ruas. E a gente pode ver que a ocupação da Paz ela não possui pavimentação dentro da ocupação da Paz. No entanto, nas ruas ao redor da Paz, elas possuem sim asfaltos e são de pedras rústicas. Bom, esse mapa, na verdade, ele é o mapa de largura das vias, onde a gente pode ver que as maiores vias estão localizadas na periferia da ocupação da Paz e dentro da Paz existem mais vielas e ruas menores, que no caso elas variam entre 80 centímetros e 1,80 m. Bom, aqui o primeiro mapa se refere ao uso do solo, onde a gente pode identificar que existe que a área é bem residencial e que sim, existe comércio, existe uso misto, mas é mais pontual. Em seguida, a gente pode ver o mapa de lotes, onde a gente pode ver que ainda existe vários lotes dentro da legislação, lotes grandes, e que existe também muita área ainda que não é ocupada, área livre, né? Aqui no primeiro mapa é o mapa de ocupação do solo. A gente também pode ver, pode até reafirmar que existe realmente área livre ainda, mas pode ver que essa área se adensou entre os anos de 2010 e 2016. Os lotes que estão marcados em cinza claro são os lotes que já existiam em 2010 e os lotes que estão em cinza escuro são os lotes que foram acrescentados até 2016 e a gente pode ver que houve sim um adensamento dessa área. Ao lado tem um mapa da altura das edificações e a gente pode ver que a maioria das edificações são edificações de um pavimento. Bom, e aqui a gente já entra na proposta, na proposta de intervenção da área, onde o conceito está mais voltado para a qualidade de vida dos moradores, tentando dar essa melhor qualidade de vida aos moradores, possibilitando um acesso ao saneamento básico, requalificando os espaços livres, tentando sempre tornar esses espaços mais igualitários, mais acessíveis, permeáveis, tanto visualmente quanto fisicamente, sem barreira nenhuma, e confortáveis também em termos ambientais.
Além disso, o projeto ele tende a tentar proporcionar um vínculo social entre os próprios moradores. E o projeto arquitetônico, ele visa sempre tentar respeitar a identidade local, a cultura local, o comércio local e sempre tentando promover a cooperatividade entre os próprios moradores. Aqui, primeiramente, eu apresento o programa de necessidade da área, onde em vermelho está todas as casas que estão demarcadas para ser removida, que elas precisam ser removidas. Em verde está o campo de futebol, a requalificação do campo, que já existe, né? Em amarelo está a creche, que foi proposto para essa área. Em azul pontilhado é a via compartilhada, que foi proposta. Em laranjazinho, um laranjazinho que é bem pontual, a gente só encontra em alguns trechos, que é a retirada parcial de algumas habitações para abrir realmente vias, né? Para acessar o interior dessa comunidade. Ao lado está um mapa de alterações viárias, onde a gente tem 3 vias. A do tipo 1, que é a vermelha, que são vias asfaltadas, onde foi previsto padronização das calçadas, arborização, iluminação, sinalização, parada de ônibus adequada, inserção de drenagem, saneamento. As vias de tipo 2, que são vias compartilhadas, que são as amarelas, que estão no mapa, que são via foi previsto para elas, né? Intertravado, arborização, iluminação, sinalização, arborização, balizadores, saneamento e a via do tipo 3, que são vias para pedestres. Vias que foi previsto também ser de intertravado, arborização, iluminação, sinalização e espaços de convívio. Aqui, primeiramente, a gente pode ver o mapa, onde apresenta a ocupação da paz em cinza mais escuro e em laranja e em amarelo as 2 quadras que foi utilizada, que vão ser, na verdade, utilizada para fazer o projeto habitacional. O primeiro terreno ele tem aproximadamente 7.640 metros quadrados e o segundo terreno tem aproximadamente 3.325 metros quadrados. E em cima, acima desse quadro dos terrenos, possui o programa de necessidade habitacional, onde ele é composto por uma sala de 12 metros quadrados, uma cozinha de 9 metros quadrados, 2 quartos com área total de 18 metros quadrados, um banheiro de 4 metros quadrados, uma sala de serviço de 2,6 metros quadrados, área de circulação de aproximadamente 6% e área de expansão de aproximadamente 30% da unidade habitacional. Bom, e aqui eu apresento a proposta de intervenção, onde no número 1 está o Parque Linear, no número 2 está uma área livre, que essa área já é livre atualmente, e essa área precisa ficar livre, porque ela tem as mesmas características de uma lagoa seca. No número 3 é uma creche que foi prevista para o local. No número 4, área de loteamento. No número 5, alterações viárias. No número 6, área livre no interior de uma área adensada, justamente para tentar dar mais salubridade para as casas e fazer com que dentro dessa quadra adensada a água consiga penetrar, permear. Bom, e aqui eu apresento a planta baixa da unidade habitacional, que ela é apenas térrea essa, e que ela é composta por uma área de expansão, pela sala de estar e jantar, cozinha, 2 quartos, onde um é com 2 camas de solteiro e outro com a cama de casal, um banheiro acessível, na verdade, uma área de serviço e um quintal, que, de acordo com os nossos estudos, a gente pode perceber que eles têm uma ligação muito forte com a área livre, com o quintal, né? Aqui em seguida eu apresento a vocês a planta baixa das unidades habitacionais, que elas são tanto térreas, são apartamentos térreos, quanto possui também apartamentos no pavimento superior. E aí a gente pode ver que no meio, entre essas 2 unidades habitacionais, está presente essa escada, onde isso possibilita com que a unidade habitacional ela cresça um pouquinho mais, então elas são maiores, apesar da fachada
ficar sempre a mesma, né? Ser mesmo o mesmo volume. Mas ela também é composta por áreas de ampliação, sala de estar e jantar, cozinha, 2 quartos na mesma configuração, um banheiro adaptado, área de serviço e uma área livre atrás. No pavimento superior, nas unidades do pavimento superior, ele possui o mesmo programa de necessidade, a única diferença é que, ao invés da área de serviço ser para fora da unidade habitacional, ela é para dentro, ela é incorporada dentro da unidade habitacional, tem um espaço específico para ela, separado para ela, e essas unidades superiores, elas também apresentam uma varanda como um espaço de compensação por não ter esse espaço livre. Bom, esse foi o trabalho, foi todo o material que foi desenvolvido até então, e esse trabalho está em constante mudança, em constante adaptação, até mesmo atualmente ele já está sendo mudado, mas é isso que foi desenvolvido até então, e muito obrigada.